Nós estamos em linha com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, para falar sobre o perigo que ronda a sociedade brasileira com o projeto de lei número 399 de 2015. Esse projeto tem o objetivo de regulamentar as atividades de cultivo, processamento, armazenagem, transporte, pesquisa, produção, industrialização, comercialização, exportação e importação de produtos à base de cannabis para fins medicinal e industrial. Doutor Quirino, bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Blumenau. Bom dia, Denise, é um prazer estar falando com você, muito obrigado por essa oportunidade. Doutor, na prática, o projeto ele pode liberar a maconha, o plantio, a comercialização, a produção de alimentos e outros, quando falamos isso num país chamado Brasil? Sem dúvida. O projeto de lei, Denise, 399 de 2015, na sua versão atual, tem como objetivo claro a liberação da maconha no Brasil. Esse projeto de lei foi apresentado inicialmente no ano de 2015 na Câmara dos Deputados e previa, naquela ocasião, apenas a regulamentação de medicamentos à base de cannabis. Porém, agora o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados um substitutivo a esse projeto de lei que acabou modificando completamente esse projeto. E esse substitutivo, então, que deve ser votado em breve pela Câmara dos Deputados, se for aprovado, trará uma série de problemas para toda a nossa sociedade. Há, na verdade, dois pontos principais desse substitutivo ao projeto de lei 399 que merecem especial atenção. O primeiro deles é que esse substitutivo passa a permitir o plantio em larga escala de maconha no Brasil, o que levaria a total impossibilidade de fiscalização desse processo produtivo, aumentando dessa forma e muito a oferta de maconha para a nossa população de maneira completamente descontrolada, inclusive com perigo de desvio dessa produção que alimentaria então o narcotráfico. Inclusive, Denise, aqui no governo federal foram feitos estudos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também pelo Ministério da Agricultura, mostrando esses perigos. E outro ponto que acho que é importante, que vale ressaltar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, é que esse substitutivo permite a produção, industrialização e comercialização não apenas de medicamentos à base de cannabis, mas, na verdade, também de produtos à base de cannabis para fins industriais, para fins alimentícios e para fins cosméticos, ou seja, o que permitiria o acesso das pessoas a esses produtos derivados de cannabis que poderiam ser utilizados como entorpecente, não apenas como terapia. Por conta disso, então, o governo brasileiro está bastante preocupado e está articulando, contra a aprovação desse projeto de lei que pode colocar a nossa sociedade em grande perigo. Doutor, quem é que quer liberar? Quem é que está por trás dessa ideia, desse movimento e ao mesmo tempo agora já, no caso, já tendo essa esfera, essa repercussão nacional, doutor? Denise, existem dois grandes grupos no Congresso Nacional que trabalham, para a aprovação desse projeto de lei. O primeiro deles é um grupo ideológico que defende historicamente a liberação da maconha no Brasil. E há também, um grupo muito forte, bastante articulado e que tem trabalhado com um lobby muito grande na Câmara dos Deputados, que é um grupo que trabalha em favor da implementação, da criação de um mercado na maconha no Brasil. Esses dois grupos, então, estão unidos trabalhando para esse fim. Existe um interesse financeiro muito grande por trás desse projeto de lei. Interesses que querem implementar, então, o mercado da maconha no Brasil para que a droga possa ser, então, comercializada em nosso país e, novamente, não apenas para fins medicinais, mas para outras finalidades, como eu já falei aqui. Sim, se vende uma ideia, doutor, para as pessoas que não acompanham toda essa discussão, se vende uma ideia justamente para uso medicinal, fins medicinal, e aí pontuam algumas doenças que poderiam ser até tratadas com a utilização de produtos à base de cannabis. Mas aqui esse projeto ele é muito mais amplo, ele não ficaria apenas nesse contexto do uso medicinal, doutor. É exatamente isso. Esse que é o grande perigo, Denise, desse projeto de lei.
Esse substitutivo, então, apresentado agora para a Câmara dos Deputados, é um verdadeiro cavalo de Troia, né? Ele se coloca, em tese, como preocupado em ofertar medicamentos à base de cannabis para a população brasileira. No entanto, o que esse substitutivo faz é buscar a liberação da maconha em nosso país. Nessa questão específica sobre a oferta e acesso de medicamentos derivados de cannabis para a nossa sociedade, é importante nós aproveitarmos esse momento, Denise, para informarmos as pessoas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente 2 resoluções que regulamentam no Brasil o registro, né, enfim, de medicamentos à base de cannabis, regulamenta também a produção aqui no país desses medicamentos, regulamenta também a compra, a venda, a prescrição médica e o uso terapêutico desses medicamentos, né? Então, essa é uma questão que hoje no Brasil já está regulamentada. Então, é importante dizer que, diferente do cenário que existia lá em 2015, quando inicialmente esse projeto de lei foi apresentado, e que naquela ocasião, então, diferente desse momento agora, só tratava, né, enfim, da possibilidade de favorecer o acesso das pessoas à medicação derivada de cannabis, o que esse projeto de lei faz, então, agora, é ampliar essa possibilidade de acesso, inclusive, para fins entorpecentes. E é uma coisa interessante, então, para que as pessoas possam entender, é que hoje no Brasil, por conta dessas regulamentações da Anvisa, pessoas que necessitam de cuidado com medicamentos à base de cannabis já podem acessar essas medicações sem qualquer tipo de problema. Inclusive, também é importante frisar aqui que o governo federal está trabalhando nesse momento por meio do Ministério da Saúde para oferecer de maneira gratuita medicamentos à base de cannabis. O Ministério da Saúde está trabalhando para a incorporação desses medicamentos no SUS para que a população possa acessar esses remédios de maneira gratuita. Por conta disso, então, não faz o menor sentido, né, se vender a ideia de que esse projeto tem como objetivo, enfim, favorecer o acesso das pessoas a medicamentos derivados de cannabis, porque isso a Anvisa já fez por meio dessas 2 resoluções que eu acabei de falar aqui, uma publicada no final do ano passado, em 2019, uma publicada em janeiro deste ano 2020, e porque também o Ministério da Saúde, inclusive, está trabalhando para ofertar gratuitamente para as pessoas esses medicamentos. Então, na verdade, é uma grande cortina de fumaça, né, enfim, que esses parlamentares defensores desse substitutivo estão colocando para ludibriar a população brasileira e, na verdade, acabar, então, se utilizando desse artifício de que estariam defendendo o acesso da população a medicamentos, mas que, na verdade, o que eles querem é liberar o plantio e liberar a fabricação de produtos derivados de cannabis, não apenas para fins medicinais. Isso acontecendo no Brasil, existem experiências várias em outros lugares do mundo e que acabaram tendo resultados bastante insatisfatórios, e se isso, infelizmente, acontecer no Brasil, nós fatalmente teremos uma série de problemas. O cenário das drogas, que hoje no Brasil já é muito grave, vai piorar muito mais. Na nossa companhia, doutor Quirino, muitos ouvintes, e entre eles aqui eu destaco o Egon Schlitter, que é secretário-geral da Cruz Azul no Brasil, também segue aqui na nossa companhia, colocando o seguinte: me alegro pela presença do doutor Quirino Cordeiro na CBN Blumenau. É importante o ouvinte da CBN saber o que está acontecendo em Brasília sobre a política sobre drogas. Parabéns pelo espaço, e lembrando aqui, né, doutor Quirino, que a própria Cruz Azul no Brasil está amplamente engajada contra esse projeto de lei, vem sim também fortalecendo um espaço como esse, e o Egon Schlitter está atento a tudo o que o senhor está colocando em evidência aqui na nossa entrevista. Um grande abraço para o Egon. Realmente a Cruz Azul no Brasil tem se destacado nesse movimento contra a aprovação do substitutivo desse projeto de lei, o 399 de 2015. É interessante nós aproveitarmos aqui, né, Denise, para falarmos para os ouvintes que o governo federal, enfim, está bastante engajado contra a aprovação desse projeto de lei. Todos os ministérios envolvidos na temática das drogas no governo federal fizeram estudos, publicaram notas técnicas recentemente, alertando para os problemas que poderiam advir da aprovação desse substitutivo. Então, os ministérios da Cidadania, Saúde, Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, todos eles realizaram estudos mostrando problemas que podem advir de uma eventual aprovação desse projeto de lei. Também há uma mobilização muito grande no Congresso Nacional de frentes parlamentares
estão se colocando de maneira contrária à aprovação desse projeto de lei. Há entidades científicas que também se colocam contra esse projeto, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, que é a ABAD, há entidades profissionais, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, a Associação Nacional dos Policiais Federais, vários outros segmentos da sociedade brasileira, por exemplo, segmentos religiosos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, recentemente publicou também uma nota contra esse substitutivo do projeto de lei. Há 2 semanas nós tivemos aqui em Brasília, Denise, uma grande manifestação que contou com representantes de mais de 1.400 entidades no Brasil que trabalham com políticas públicas sobre drogas, que trabalham na prevenção ao uso de drogas, na recuperação de dependentes químicos, como, por exemplo, a Cruz Azul no Brasil. E essas entidades vieram, então, com seus representantes aqui em Brasília para mostrar, enfim, a sua posição contrária à aprovação desse projeto de lei. E mais recentemente, então, nós também contamos com a manifestação do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que é o CONAD, que é o órgão maior no Brasil que cuida das políticas públicas sobre drogas, que publicou uma moção de repúdio contra esse projeto de lei. Então nós temos hoje no Brasil um envolvimento muito grande da sociedade civil, um envolvimento muito grande de gestores públicos contra a aprovação desse projeto. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso e que também possam, né, enfim, engrossar esse movimento. Hoje existe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, um movimento que é o PL 399 não. Então os ouvintes que estiverem nos ouvindo e tiverem interesse em engrossar esse movimento, podem acessar essas redes sociais, podem acessar as redes sociais, por exemplo, da Cruz Azul no Brasil. Lá há várias publicações, há várias informações sobre esse projeto de lei. O que nós não podemos permitir, na verdade, é que em um cenário tão caótico que nós já temos em relação às drogas no Brasil, que nós tenhamos ainda mais esse problema. E só para finalizar aqui essa intervenção, Denise, acho que é importante ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando agora, para os ouvintes, que o governo federal e nenhuma dessas entidades que estão contra a aprovação desse projeto de lei são contrárias à possibilidade de pessoas que precisam acessar medicamentos que possam fazê-lo, né? Entretanto, essas entidades, incluindo o governo federal, basicamente são contra a essas coisas que foram incluídas nesse projeto de lei por meio desse substitutivo. Então, o que acabou acontecendo foi que esses parlamentares aproveitaram essa brecha desse projeto de lei e acabaram incluindo coisas que podem ser muito graves para a nossa sociedade, que pode aumentar muito o acesso das pessoas a cannabis. E nós sabemos, por experiência em outros países, que em todos os países que flexibilizaram o controle sobre a cannabis, aumentando a oferta desse produto para a população, houve um aumento do consumo, aumento da dependência química, aumento de todos os problemas relacionados a essa situação. Realmente é muito preocupante. Doutora, nosso ouvinte aqui, a Lourdes, está colocando o seguinte: parabéns, doutor, e ela segue dizendo que quem está lutando para ser aprovado não está nem um pouco preocupado com a saúde, mas sim com os grandes traficantes. A opinião da nossa ouvinte Lourdes, que também está atenta a essa discussão, inclusive fortalecendo o PL 399, não, doutor? Na verdade, Denise, também é importante nós colocarmos aqui essa questão, por exemplo, sobre o narcotráfico. O Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura publicaram estudos por meio de notas técnicas mostrando o grande risco que pode estar na eventual aprovação desse projeto, porque com uma produção em larga escala de maconha no Brasil, isso poderia acabar alimentando, né, enfim, o narcotráfico e aumentando muito a disponibilidade de maconha no país. É uma coisa bastante interessante, não é, Denise? Porque todos os países que acabaram legalizando a maconha recentemente tiveram um aumento do narcotráfico, de maneira completamente diferente do que pessoas que advogam pela liberação dessa droga costumam dizer, né? Enfim, existe quase que um mantra dos defensores da liberação da maconha que dizem que
se a maconha for legalizada, há diminuição do tráfico. Isso, na verdade, não acontece. Então, se nós observarmos países como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, enfim, que acabaram legalizando a maconha, o que houve, na verdade, foi um aumento do consumo dessa substância. Enfim, existem vários estudos científicos mostrando isso, e o que acabou acontecendo também é que há um aumento, então, da demanda por essa droga, e que acaba acontecendo é que há um fortalecimento do mercado paralelo, do mercado do tráfico, porque acaba sendo muito mais fácil, mesmo depois de legalizado, se obter a maconha, se comprar a maconha no mercado paralelo. É muito mais fácil continuar comprando a maconha do narcotraficante, ou seja, sem nenhum tipo de controle. Ou seja, o narcotraficante não quer saber se quem está comprando é menor de idade, maior de idade, enfim, se vai ter condições de pagar, se não vai, se está tendo problema com a droga, se não tem. Então é muito mais fácil continuar obtendo essa droga no mercado paralelo. A droga no mercado paralelo continua sendo barata quando comparado ao mercado oficial, quando se oficializa qualquer tipo de mercado, acaba incidindo imposto na produção, na venda. Então acaba ficando muito mais cara a droga no mercado oficial do que no mercado do narcotráfico. Então as pessoas acabam ainda continuando por comprar a droga no mercado paralelo. É interessante, né, enfim, no Uruguai, por exemplo, houve um aumento do tráfico da maconha depois da legalização dessa droga. É interessante que não apenas, Denise, do tráfico de maconha, mas também do tráfico de outras drogas, como por exemplo a cocaína. Só o ano passado, por exemplo, né, no final do ano, em dezembro de 2019, houve naquele país, no Uruguai, a apreensão da maior quantidade de cocaína de toda a história do Uruguai. Foi apreendida 4,5 toneladas de cocaína. Outra coisa interessante também nesse cenário é que houve nos Estados Unidos um aumento também do narcotráfico. No Canadá, por exemplo, né, teve uma situação bastante inusitada. Toda a droga, enfim, que acabou sendo produzida, toda a maconha que acabou sendo produzida para alimentar esse recém-criado mercado legalizado da droga, acabou ficando numa produção em excesso. Só o ano passado, para que as pessoas possam entender, houve um acúmulo de produção de maconha de 400 toneladas. Ou seja, as pessoas ainda continuam comprando droga no mercado do narcotráfico. Cerca de 70% das pessoas que consomem maconha no Canadá continuam comprando a droga no mercado ilegal. Então é uma grande falácia, né? Enfim, é uma grande ingenuidade ou má fé, né? Enfim, defender a ideia de que legalizando a maconha você vai ter uma diminuição do tráfico de drogas. É verdade, doutor Quirino. Pelo contrário, todos os países que fizeram isso tiveram aumento do narcotráfico, é o que infelizmente pode acontecer no Brasil, piorando ainda mais o cenário que nós temos hoje. Nós temos aqui muitos ouvintes querendo participar também, mas está terminando o nosso tempo. Só pontuar também aqui na nossa companhia o pastor Osmar, da Comunidade Terapêutica Jovens Livres, agradecendo a tudo que o senhor está colocando aqui e também parabenizando pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria, né, no combate às drogas e prevenção ao uso de drogas. Ele também coloca essa real efetivação do projeto de lei, interesses por trás do projeto de lei, e também aqui também pontuando o nosso ouvinte Marciano, também parabenizando pela sua atuação nesse combate na linha nacional sobre políticas envolvendo políticas sobre drogas, e ele coloca que as famílias agradecem e não podemos existir jamais. Então também ele aqui pontua o trabalho que vocês vêm realizando. As coordenadas finais, doutor Quirino, para nossa audiência, por exemplo, aqui no Vale do Itajaí, em Blumenau, acompanhar, centralizar o olhar e não deixar que isso, em plena pandemia, se torne uma realidade no nosso país, né, doutor? Exatamente, Denise. Então, um grande abraço aos ouvintes, enfim, que se manifestaram agora, que estão nos acompanhando. Então, acho um grande recado que acho que é importante ficar para as pessoas é que nós não podemos permitir no Brasil que grupos de interesse que buscam ganhar muito dinheiro com a liberação da maconha consigam fazê-lo em detrimento, em desfavor das pessoas que são mais vulneráveis no Brasil e que fatalmente, se a maconha for liberada, vão ser as pessoas que vão ter mais problemas. Nós precisamos lutar contra qualquer tipo de liberação das drogas no nosso país. Como nós já conversamos aqui,
experiências internacionais em que houve a liberação da maconha, a legalização dessa droga, houve aumento do tráfico, aumento da violência relacionado à disputa pelo mercado do narcotráfico, aumento de encarceramento e aumento de outros problemas no conjunto social, como aumento de acidentes de trânsitos. Então, na verdade, nós não podemos permitir que a ganância de grupos que querem liberar a maconha no Brasil para ganhar muito dinheiro com esse mercado que pode ser explorado, a gente não pode permitir que isso acaba sendo mais importante que todo o interesse legítimo de nós termos uma sociedade saudável. Então, eu conclamo aqui as pessoas que estão nos ouvindo que se manifestem, que vão para as redes sociais, que se articulem com seus deputados federais, já que esse projeto de lei deve ser colocado em votação em breve pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Então é muito importante que haja essa articulação e que a sociedade brasileira se manifeste contra, né? As pessoas podem entrar também, Denise, no site da Câmara dos Deputados, na seção lá de enquetes. Todo projeto de lei que é colocado em votação, abre-se uma enquete em que as pessoas podem participar. Então é importante que as pessoas vão até lá e votem não ao projeto de lei 399. É importante também que as pessoas vão para as redes sociais, ajudem a levantar a hashtag PL399 não. Então a hashtag é PL399 não, por uma sociedade efetivamente protegida das drogas. Doutor Quirino, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia. Muito obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você e todos os ouvintes da CBN Vale do Itajaí. É isso aí, doutor Quirino Cordeiro Júnior conosco, ele que é o secretário nacional de políticas sobre drogas, trazendo essa preocupação em torno do projeto de lei que pode liberar a maconha, o plantio, comercialização, a produção de alimentos e outros. Então, essa grande preocupação da sociedade. Lembrando que o projeto, ele já foi apresentado para a presidência da Câmara dos Deputados e será colocado para a votação a qualquer momento. Então, temos que acompanhar, sim, principalmente agora em meio à pandemia, ainda mais atentos para esse tipo de discussão lá na casa em Brasília, na Câmara dos Deputados.